Você já deve ter percebido que existem momentos no mercado em que parece que fica tudo muito fácil. Isso acontece quando aparece um padrão simples, chamado de dupla posição, que é o que eu vou falar na aula de hoje aqui com vocês. Então hoje eu vou te mostrar como identificar e usar esse padrão para lucrar muito no mercado de opções binárias, ok? Bom, vamos lá para o Point of Fix. Bom, galera, esse daqui é o nosso padrão de dupla posição. Vou explicar exatamente como é que funciona, mas basicamente esse gatilho ele consiste num gatilho de fluxo de velas, tá? Por que ele se consiste num gatilho de fluxo de velas? Basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui? Uma vela de comando, que ela deixa um pavio de entrega futura. Esse pavio de máxima dela aqui é um pavio de entrega futura. E a gente consegue identificar isso principalmente porque aqui na abertura dela, ela não deixou pavio nenhum na mínima, o que já nos demonstra bastante impulsão do movimento vendedor, ok? Entrou o movimento de venda aqui, deixou um pavio lá embaixo, um pavio de entrega futura, porque basicamente esse preço ele nasceu, ganhou bastante força até chegar aqui nessa região, porém aqui embaixo nessa região a gente tinha uma defesa do movimento comprador, correto? No entanto, turma, compradores entraram, conseguiram defender esse preço lá em cima onde a gente tem aquele pavio, porém, olha só o que aconteceu. A próxima vela seguiu o movimento e renovou essa nova posição. Que inclusive para quem ainda não assistiu sobre nova posição, eu gravei um vídeo, o meu último vídeo aqui no canal, antes desse vídeo que você está assistindo agora, foi um vídeo sobre nova posição. Então se você não assistiu ainda, volta a um vídeo que eu tenho certeza que você vai entender exatamente sobre esse padrão que eu estou passando aqui hoje, beleza? Então o que aconteceu aqui? Ele renovou a posição, deixou aqui uma nova baixa, indicando para a gente que vendedores estão ganhando posição, vendedores estão, de fato, com mais impulsão aqui nesse movimento. Porque se antes vendedores acabaram defendendo aqui, agora eles conseguiram defender somente aqui embaixo, significa que compradores estão perdendo a posição aqui para venda. Ou seja, venda está impulsionando esse preço. O mesmo nesse contexto de alta aqui, tá, galera? O que a gente tem? Novamente, um candle de comando aqui, ó, que não deixa pavio nenhum na parte inferior, correto? Ele deixa um pavio lá em cima de entrega futura, a próxima vela vem preencher o pavio, porém ela renova a posição, deixando uma nova alta. Então antes a gente tinha a defesa dos vendedores aqui nessa região, e agora vendedores só conseguiram defender aqui mais em cima, o que já nos indica também a impulsão do movimento comprador. Porque se vendedores estivessem com bastante força nessa região, certamente não teria deixado uma nova posição de alta. Compradores não teriam avançado posição. Então a dupla posição ela se consiste exatamente nesse padrão. Por isso que inclusive na minha thumbnail eu falei sobre ter ficado muito fácil, porque esse padrão aqui é simplesmente absurdo quando ele aparece no contexto ideal. Agora a gente vai para o gráfico e eu vou mostrar para vocês exatamente como operar o padrão de dupla posição. Beleza, galera? Bora para o gráfico. Fala, turma! Voltei! Como vocês podem ver, estou com um valor diferente aqui na banca, tá? Não é o mesmo valor de quando eu iniciei aqui a explicação, porque eu iniciei ontem a explicação aqui com vocês, só que eu não consegui dar sequência, não consegui buscar as oportunidades, porque eu precisei fazer algumas outras coisas, alguns outros compromissos ali, e de fato estava muito em cima, então não dava para gravar com calma, esperar pela oportunidade perfeita. Então voltei hoje com esses 405 dólares aqui na banca, beleza? Eu vou buscar uma alavancagem com esse valor, tá bom, pessoal? Vou tentar pelo menos fechar próximos dos 2.000 dólares ali, iniciando com esses 405. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas a gente vai seguir aqui exatamente o padrão que eu passei para vocês, que é o padrão da dupla posição, certo? Bora buscar aí a boa, vamos ver o que o mercado nos entrega. Eu vou só operar a dupla posição, galera, então, assim, se o mercado demorar para entregar a oportunidade, não tem problema, hoje eu tô aqui somente para buscar a dupla posição de fato, porque eu sei que é um padrão muito bom e quando ele aparece no contexto ideal, principalmente, a gente vai conseguir aí ter bons resultados. Então, só para não ficar aquele vídeo chato, maçante, eu volto com vocês assim que eu encontrar a primeira oportunidade aí seguindo o nosso padrão de dupla posição, correto? Bora para cima, volto com vocês já já. Olha só, turma, importante ressaltar aqui nesse McDonald's que a dupla posição não pode ser da mesma da polaridade oposta, tá? Igual foi feito aqui, ó. A gente precisa que a dupla posição seja da mesma polaridade, ou seja, a velinha precisa ser da mesma cor, tá? As duas velas da mesma cor e fazendo aqui a formação da dupla posição. Se for como foi aqui, ó, uma vela de compra como essa daqui, não é válido, beleza, turma? Não é válido, precisava ser velas da mesma cor ali, da mesma polaridade, pra gente poder seguir esse fluxo aí acreditando na dupla posição, tá certo? Ó, turma, aproveitando aqui, tá demorando demais, inclusive, para poder aparecer a oportunidade, tá? Mas aproveitando aqui, a gente tem um contexto ó, bem interessante, olha isso. O mercado trabalhando dentro de uma tendência de alta, tá? Veio um sequencial de velas compradores. Demonstrar essas duas fraquezas de venda aqui. Se, por exemplo, essa vela
vier dar uma taxa aqui embaixo, teria uma oportunidade para compra, tá? Eu não vou pegar, porque como eu falei para vocês, só vou trabalhar de fato a dupla posição, mas aqui é só para que vocês entendam. O mercado voltando para poder buscar uma regiãozinha aqui mais embaixo, se confluencia, por exemplo, com esse ponto aqui de correção que a gente tem mais atrás, certamente daria para acreditar na comprinha aí, imaginando que o mercado faria esse rompimento de fato dessa região, tá? Por conta do contexto. Ele vem trabalhando aqui dentro desse contexto de alta, tá bem interessante, ok? E a gente segue aqui na nossa busca pela entrada perfeita, seguindo exatamente o padrão que eu passei para vocês. Até sem mercadinho hoje, demorando muito para entregar a oportunidade, rapaziada. Bastante. É porque a gente está esperando só pela dupla posição, então infelizmente vai demorar um pouquinho mesmo. Demorar um pouquinho. Mas olha só o que eu acabei de encontrar. Eu vou comprar. Vou comprar porque aqui é o seguinte, rapaziada. Mercado dentro dessa tendência de alta, ó, saindo agora mesmo dessa LT. A gente tem essa dupla posição aqui, ó. O mercado deixou nova alta. Mesmo que ele tenha tocado nesse ponto de posicionamento vendedor, tende a fazer o rompimento aí dessa região, beleza? Então, tranquilamente aí eu posso acreditar que vai entrar compra e vai pagar essa operação pra gente, principalmente porque entregou aqui, ó, que a gente precisava. A dupla posição, uma vela de continuação, a gente está seguindo a tendência, ele tende a fazer um rompimento dessa região, beleza? A gente consegue identificar que a estrutura do mercado é uma estrutura de alta, rapaziada. Deu uma consolidaçãozinha aqui, uma lateralização na verdade, tá ganhando força, olha só, pagou a operação pra gente, tranquilo, primeira operação, lucro no bolso, olha isso daqui, galera, olha aqui o que aconteceu, dupla posição, vela de continuação de movimento, a gente tem aqui uma estrutura de alta, como eu falei para vocês, esse ponto de resistência aqui, ele tendia a ser rompido, principalmente porque deixou fundos maiores que os anteriores e como a gente pode ver, o mercado toda vez que se aproximou aqui dessa região, não teve a força de fazer a reversão e ganhar muita impulsão de baixa, tá? Ele até fez a reversão, só que ó, sempre retomou ali, forçando ainda mais esse ponto aqui de resistência, né, esse posicionamento vendedor, sempre com fundo maior que o anterior, o que já indica bastante impulsão mesmo no movimento. Ele voltou aqui nessa região para principalmente retestar mais uma vez, só que dessa vez agora impulsionar aí bastante o preço para fazer o rompimento da região de resistência, beleza? Então tá lá, ó, novamente tentou segurar a venda, olha onde veio buscar a taxa e mesmo assim pagou a operação de compra, muito bom. Pegar agora a nossa próxima entrada aí com mão de Soros, ok? $769. Galera, mão de Soros é muito bom porque eu particularmente gosto, tá? Gosto de trabalhar com mão de Soros. Porque ela fornece ali bastante lucro pra gente com um risco consideravelmente baixo. Pelo valor que a gente começa ali, o valor que a gente pode finalizar depois de bater meta operando com mão de Soros é absurdo, tá? Então eu gosto bastante, gosto bastante. Só pra vocês terem ideia, por exemplo, comecei com $405 do 2.000 e, sei lá, R$200, R$2.300. Cara, eu pegando 3-0 aqui, eu finalizo com mais de R$13 mil de lucro, mais de R$10 mil de lucro no caso, porque não conta o valor inicial que eu comecei. Então é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas eu não sei se eu vou buscar esses 4-0, principalmente porque tá demorando para entregar boas oportunidades. Mas quem sabe essa oportunidade mais uma, ou então só essa. Vamos ver aí, vamos ver se o mercado entrega a próxima rápido. Só foi eu reclamar e ele entregou uma, né? Vamos ver se ele entrega a próxima por agora. Mas é isso, let's go. Vamos esperando aí, na calma. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente ali o motivo da entrada anterior. E é isso, o mercado não tem dificuldade não, turma. A gente precisa de fato enxergar o mercado com mais tranquilidade, ter paciência para poder esperar o gatilho perfeito, sem dúvida, né? Isso, poxa, certamente precisa ter. Se não tiver paciência no mercado, não consegue ganhar dinheiro. Mas é isso, vamos ver se eu consigo operar aqui um par de mercado aberto. A gente tem Ethereum. Poxa, o ruim é que a movimentação essa hora é muito lenta no mercado aberto. Vamos de ATC mesmo, que eu gosto muito de operar ATC. Ó, turma, acabou de aparecer. Ó, vou ter que vender aqui, tá? Apareceu aqui uma dupla posição. Assumir esse risco aqui, rapaziada, não tem jeito. Porque, poxa, vou te falar, pensa numa venda ou numa... aqui foi uma venda um pouco arriscada, mas, cara, pensa numa demora para aparecer o gatilho, foi esse de agora. Se vocês verem o horário que eu comecei aqui, eu nem sei exatamente qual foi, mas, cara, já tem uns 30 minutos e eu vou explicar por que eu corri esse risco. Vamos ver a finalização, como é que vai ser. Olha só. Perfeito, perfeito. Para fechar com chave de ouro, ó, rapaziada, agora eu vou pegar uma oportunidade fora da dupla posição. Se ela voltar para buscar aqui mais embaixo, tá?
Vela de fechamento de lote, muita fraqueza, já tem toda essa impulsão. Deixa eu entrar aqui com o valor só de lucro, que foi de 600. Só para a gente finalizar com chave de ouro. Buscou aqui pavio, top demais. Fiz essa compra acreditando que vai entrar de fato um movimento comprador impulsivo aí para poder pagar a operação para a gente, beleza? Vamos ver. Vamos ver se de fato vai pagar a operação. E agora eu vou explicar o motivo da minha primeira entrada e já como consequência da segunda também. Aqui, galera, é uma região que a gente tem como alvo de preço, tá bom? Como a gente pode ver, o mercado reverteu aqui, jogou o preço lá para cima e lá em cima somente nós tivemos a resistência. Ok. Por que eu corri o risco? Por que eu falei que na verdade isso foi um risco, mesmo a gente tendo um alvo para o preço poder buscar aqui mais embaixo, né? Ter feito a venda aqui onde eu fiz e principalmente pegando uma taxa muito ruim. A gente teve, primeiro, a dupla posição, não foi duas velas de impulsão, bastante arriscado, porém eu confluenciei com o contexto de mercado. Como vocês podem ver, o mercado vem com bastante vela de impulsão do movimento vendedor. Mesmo que já esteja numa repetição muito grande, cara, a gente tem aqui esse alvo para poder buscar, tá certo? Que é justamente o alvo dessa região aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tracei aqui a região. E se o mercado reverteu anteriormente somente aqui embaixo, por que depois ele voltar com toda essa pernada de força aqui, ele não faria a reversão? Ele não viria, né, novamente buscar essa região aqui mais embaixo para de novo fazer a reversão, correto? Então por isso que eu fiz essa venda, acreditando que iria replicar o que aconteceu anteriormente, né? Vim buscar a região que é alvo de preço para depois fazer a reversão. E agora eu fiz uma compra, como vocês puderam ver, basicamente porque a gente teve, ó, essa vela aqui, galera, que é uma vela de fechamento de lote, ela não deixa pavio nenhum na máxima dela. Essa vela, no contexto em que ela se enquadra, que depois de toda essa repetição é muito próximo da nossa região de suporte, ela se enquadra aqui como uma vela de final de movimento e a próxima tende a pagar uma retração ou reversão. Eu esperei uma taxa muito boa aqui embaixo. Como a gente pode ver aqui, a gente tem a nossa região onde entra compradores. Entrou compradores aqui também defendendo esse preço. Eu acredito que aqui pagaria a operação, beleza? Vamos voltar aí para ver se pagou a nossa oportunidade. E ó, pagou a oportunidade. No aperto, pelo que eu tô vendo, porque a gente pegou uma taxa muito boa aqui embaixo, tá? Eu peguei muito bem posicionado aqui embaixo, mas pagou a operação. E eu consegui então começar com 400 dólares, galera. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Pô, turma, bom demais, bom demais. Ó, eu comecei com 400 dólares. E dá, sei lá, vezes 5,30 o dólar aí, R$ 2.146. E finalizei agora com 2.001 vezes 5,30. R$ 10.000. Cara, basicamente 8.600 de lucro. Valeu a pena esperar. Valeu a pena passar esse tempo todo aí no gráfico esperando, porque apesar de ter passado muito tempo, cara, eu devo estar aqui há uns 30 minutos, sei lá. E comparado com qualquer outro trabalho, quem que faria 30 minutos? R$ 8.000. Muito, quase ninguém, né? Então assim, turma, o mercado ele proporciona uma liberdade que nenhum outro lugar proporciona. E o que eu quero falar para vocês é isso, estudem sobre o mercado. E a mensagem que eu quero passar com o que eu estou dizendo aqui basicamente é o seguinte: estudem esse mercado porque vale a pena, tá? É um mercado que certamente vai trazer liberdade, liberdade que vocês buscam, bem como eu também busco cada vez mais liberdade. Então, estudem o mercado, sejam pacientes na hora de encontrar as oportunidades, mesmo que demore. Vocês viram aí a minha paciência, vocês viram aí que eu tive de fato bastante paciência para poder aguardar a boa oportunidade aparecer. E quando apareceu aqui, inclusive, já entregou duas sequenciais e eu não hesitei em pegar a operação. É aí que está o ponto. Toda vez que vocês encontrarem a operação correta, dentro 100% dos filtros e gatilhos que vocês utilizem, tenham certeza, não fiquem de fora. Peguem a operação, porque hesitar muitas vezes também é o que atrapalha a evolução de vocês no trade, tá? Então vocês precisam estudar, mas principalmente colocar em prática também. E na hora de colocar em prática, não hesitar quando aparecer a oportunidade. Simplesmente dar o clique. É isso, turma. Tamo junto. Mais um videozão gravado. Eu vou deixar o link da Hayuv aqui embaixo, tá? Para quem ainda não tem familiaridade com a corretora, para quem ainda não conhece a Hayuv, clica no link que tá aqui na descrição, entra na corretora. Faça os testes de vocês, seja na conta demo ou na própria conta real. Dá para vocês depositarem o valor mínimo ali de 10 dólares para poder fazer o teste. Então, vocês que sabem, tá? Fica a critério de vocês. Para quem não quiser criar conta, beleza, só me acompanha, só se inscreva no canal principalmente. Mas o mais importante mesmo, peguem 100% dos gatilhos aqui para utilizar onde vocês quiserem. Porém, a Hayuv é uma corretora que eu indico, certamente. E quem criar conta no link aqui embaixo tem um código bônus que é CASLU100. Que você vai ganhar 100% de bônus em cima do valor do seu depósito, tá bom? Vamos pra cima, turma, tamo junto e valeu, até a próxima.